Minha mãe falava que, olha, São Pedro trovejava, São Pedro vai mandar chuva para nós. São Pedro que tá com a chave do céu na mão, todas essas coisas que minha mãe falava para nós. A minha avó, e até hoje, né, a gente ouve ainda aí falar, né, que quando chove, que dá aquele trovão, né, diz que São Pedro tá bravo, tá arrastando os móveis lá no céu, né. É assim que o último dos santos juninos é conhecido, aquele que abre as portas do céu. Simples pescador, apóstolo que se tornou o primeiro papa da Igreja Católica. Simão, que recebeu o nome de Pedro por Jesus, segundo relatos da Bíblia, é aquele que em fraqueza humana negou Cristo por 3 vezes, mas se destacou e sobre ele foi edificada a Igreja. Porque não foi um ser humano que te revelou isso, e sim o meu Pai, que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta rocha construirei a minha igreja. São Pedro foi um discípulo de Cristo muito perto dele, que junto com os outros irmãos foi chamado diante do mar de Genezaré, e ali estando eles pescando, né, Jesus teve um primeiro olhar com ele, e nesse olhar começou toda uma história de amizade, de seguimento. E Pedro era uma pessoa de personalidade forte, marcante, um homem rústico, simples, um pescador, mas profundamente apaixonado pela causa do reino, pela causa do Cristo. Nas mãos, uma chave. São várias as explicações, mas o que se sabe é que esta abre as portas do céu. Biblicamente falando, Pedro foi aquele que o próprio Senhor escolheu para estar à frente da sua igreja. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, o Senhor Jesus olha para Pedro e diz para ele assim: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra que é ti, eu vou edificar a minha igreja. Teimoso, Pedro é um exemplo a ser seguido. O que eu entendo da chave é porque Pedro encontrou um caminho, não só porque as pessoas concebem que no céu ele acolhe todo mundo que entra, mas é porque ele também foi um primeiro que abriu as portas do céu. E ele abriu as portas do céu. Qual é a chave? Qual é o segredo? A chave é abrir o coração para Jesus, é segui-lo de perto, é amá-lo verdadeiramente, é nunca perder o olhar no olhar de Cristo, que nos cura, que nos ama. E Pedro foi aquele que sempre olhou para Jesus em muitos momentos, mesmo da sua fragilidade, mesmo da sua negação, mesmo da cruz, ele olhou para Cristo. Foi chamado pelo próprio Jesus, deixou tudo e seguiu ao Mestre. Esteve presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor. Olha, São Pedro foi apóstolo de Jesus, foi chamado por ele para ser pescadores de homem, né? E é o chefe da igreja, né? Foi o primeiro chefe, porque foi para ele que Jesus deu as chaves do céu. Falou, você agora vai ser o chefe aqui. Pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição, Pedro foi o primeiro Papa, aquele que esteve à frente da Igreja Católica desde o início do cristianismo, é aquele que teve a grande missão, junto com Paulo Apóstolo, de levar o cristianismo a todas as nações. Homem de fé, dedicado, é assim que Sônia define Pedro, príncipe dos apóstolos. Eu acredito assim que a minha devoção começou há muito tempo, porque por ele ser o chefe da igreja, por ele ser um homem santo, bom, temperamental, porque ele era bravo, não era assim mansinho não, ele era bravo, mas eu gosto do jeito dele, porque ele era decidido mesmo, então eu gosto do temperamento dele também. São Pedro para mim é o santo que abre as portas do céu, quer dizer o que? Ele é meu padroeiro e meu escudeiro como o dia do chaveiro. Nós representamos o São Pedro. São Pedro, chefe da igreja, é conhecido por ter em mãos a chave do céu. Mas nesse dia é comemorado ainda São Paulo, apóstolo de Cristo. Pedro e Paulo são considerados os cabeças dos apóstolos. Antes de se converter ao cristianismo, Paulo era conhecido como Saulo e perseguia os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém, quando teve uma visão dele envolto numa luz incandescente, e desde então começou suas pregações do cristianismo. De perseguidor passou a perseguido, sofreu muito pela fé e foi coroado com o martírio, morrendo por decapitação.
Estarei contigo todos os dias, até o final dos tempos.